Bem-vindos a mais uma Terças Criminais. E antes de começar o caso de hoje, eu gostaria de pedir o de sempre, que você se inscrevesse no canal. Você que assiste e não está inscrito, por favor, você vai me fazer um grande favor se inscrevendo no canal. Curte esse vídeo no começo do vídeo para me ajudar a impulsionar o canal cada vez mais. Sem demora, vamos logo para o caso. Bom, gente, o caso de hoje é sobre o afogamento de um estudante de medicina que aos 22 anos perdeu a sua vida num trote de uma universidade da USP. O nome aqui das pessoas é um pouco difícil porque eles são de Taiwan, então eu vou só priorizar o início do nome e aí eu vou deixar aqui digitado para vocês lerem caso vocês souberem. Filho de Ming Feng, que era engenheiro civil, e Yan Yin Hua, que era dona de um pequeno bazar. Edson morava com sua família no bairro de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Ele tinha mais 2 outros irmãos e seus pais nasceram em Taiwan e eles eram então budistas, mas os seus irmãos ali, todos eles, incluindo ele, era paulista, já que seus pais moravam há muitos anos em São Paulo. Segundo seu pai, Edson gostava de computadores, gostava de jogar xadrez e era uma pessoa que nunca reclamava de nada e nunca saía sem avisar. Na época em que tudo aconteceu, o Edson tinha 22 anos de idade e ele estava muito feliz porque ele tinha acabado de se matricular para estudar medicina na USP. Antes disso, ele também estudava medicina, só que ele estudava na Santa Casa. Ele estudou durante 3 anos, então ele conseguiu passar na USP e estava muito feliz porque então ele ia se livrar ali de uma mensalidade de R$ 1.080 que pesava no bolso da família. E também o seu pai estava desempregado ali na época, então ele estava muito realizado de conseguir passar numa faculdade tão concorrida como a USP. Em 22 de fevereiro de 1999, o Edson sai de casa para o seu primeiro dia de aula. Ele achava que ia ser o seu primeiro dia, mas na verdade ele chegou ali por volta das 9 horas e teve uma palestra no anfiteatro. Então, depois dessa palestra, os veteranos sinalizaram que teria sim um trote. Ele queria participar, tanto que participou, mas quem não queria participar poderia sair ali nos fundos do anfiteatro para ir embora. E quem quisesse participar ficaria e acompanharia os veteranos. Cerca de 40 alunos decidiram não participar do trote e mais ou menos 140 decidiram participar, muita gente inclusive. Então, antes de começar o trote em si, eles começaram ali a empacotar, a colocar, na verdade, dentro de sacolas pretas aquilo que eles não queriam que sujasse, alguns objetos de valor. E então, esse material era ali etiquetado e entregue aos diretores da Associação Atlética Oswaldo Cruz. A maioria dos alunos ficou com short, bermuda, roupas leves mesmo. E então eles começaram a ser amarrados pelos veteranos ali, cada um com a mão de cada um, e formaram uma fila indiana e começaram ali a pintar os calouros com tinta guache. Eles começaram a jogar trigo na cabeça deles, ovo, vocês sabem como é. Em seguida isso, eles foram para o meio da rua, ficaram um pouco ali no meio do trânsito, atrapalhando um pouquinho. Ficaram pouco tempo, por volta de uns 5 minutos. E depois, quando deu meio-dia e meia, eles voltaram para o Clube Oswaldo Cruz, onde iria ter um churrasco ali para eles almoçarem. Havia uma lista de materiais que tinha sido elaborada por representantes de turma, onde havia tinta guache, barbante, tesoura, mas também haviam outros materiais que não estavam na lista, mas que estavam presentes no dia do trote, que era uísque, vodka, cachaça e também frascos de lança-perfume. Mas aí, para piorar, além de tudo isso que eles levaram, o clube também tinha uma piscina, o que tornava aquilo muito pior, já que não tinha ninguém para supervisionar, não tinha nenhum diretor, nenhum professor. Era só os veteranos e os calouros e então não tinha como dar muito certo. Para eles, aquilo ali tinha um clima de carnaval e a piscina era muito funda, tinha cerca de 5 metros de profundidade. Então, segundo o relato dos calouros, os veteranos obrigavam os calouros a pular na piscina, mesmo aqueles que não sabiam nadar. Eles falavam que não sabiam nadar, mas mesmo assim eles eram jogados. Quem já estava dentro da piscina e queria descansar um pouco ali na borda, tinha os seus braços empurrados. Quem se segurava com a mão tinha suas mãos pisadas e eles queriam mesmo que os calouros ficassem dentro da piscina, não importasse o que. Havia pelo menos 100 pessoas dentro daquela piscina
e não dava para enxergar nada porque a piscina já estava ficando turva, porque estava todo mundo sujo de tinta guache, de trigo, de ovo, e ninguém tinha noção da profundidade da piscina. Fora que tinha muita gente alcoolizada, tanto quem estava dentro da piscina, fora da piscina. Os veteranos também coagiam as calouras a ficarem bêbadas e não tinha ninguém para vigiar nada. E o Edson estava no meio de tudo isso, mas o Edson não estava alcoolizado, ele não estava drogado, mas o Edson também não sabia nadar. Então, por volta das 2h30 da tarde, começa a cair uma chuva muito forte, então os alunos saem do local e se alojam numa área coberta num ginásio conhecido como Caveirinha. Nesse momento a situação já estava completamente fora de controle, não que tivesse algum controle antes, mas enfim. Então os calouros tomaram ali um banho de mangueira dado pelos veteranos. Tinha também um sujeito ali chamado Ceará que estava também muito louco, se achava o bonzão e começava a ameaçar os calouros que não obedecessem ele, basicamente. Só sei que eles continuaram ali, houve o churrasco, todo mundo comeu, bebeu um pouco mais, né? E sei que eventualmente eles foram embora. Nesse ponto do dia, ninguém sabia do paradeiro do Edson. Pelo que eu notei ali, ele não foi acompanhado de nenhum amigo dele. Ele era calouro, então ele conhecia poucas pessoas. Ele também era um menino muito quieto, muito na dele. Então todo mundo foi para esse ginásio se alojar, mas ele não foi. Desde o momento da piscina, ele não foi mais visto. As horas então começam a passar, o Edson não chega em casa. O pai dele conta que ficou um pouco preocupado, mas nada demais, porque o filho dele nunca fez isso, nunca se meteu em problema, então ele achou que ele talvez pudesse estar com alguns amigos. Só sei que o pai dele disse que pegou no sono e acabou dormindo e não ficou sabendo do filho. Mas no dia seguinte, no dia 23 de fevereiro de 1999, às 7h30 da manhã, um funcionário do clube chamado Luiz Carlos dos Santos encontra o corpo do Edson no fundo da piscina. A notícia caiu como uma bomba para a universidade. Tinha um pessoal que falava, nossa, mas foi tudo tão divertido, não houve violência, não houve nada. Eram ali os veteranos mais fazendo de sonso. E tinha outra parte que falava que era de se esperar que algum acidente desse tipo acontecesse, já que foi um trote movido a muita droga e muita intimidação. Teve uma menina que disse que um veterano queria porque queria cortar a camisa dela, cortar o sutiã dela, mesmo ela dizendo não, mas 500 vezes. Teve também um garoto que falou que foi colocado dentro de um freezer cheio de gelo e de cerveja. Teve também outro garoto que relatou que ele foi rodeado ali por veteranos e começaram a bater nele. Só por esses relatos a gente já sabe que não foi um trote normal, não foi algo saudável. A gente sabe que trote tem que ser algo memorável, algo legal, mas não a ponto de ferir as pessoas ou humilhá-las ou subjugá-las ou qualquer coisa que faça você se sentir superior machucando alguém. Segundo o laudo do IML, que levou uns 2 meses para ser divulgado, falava de minutos de agonia e luta antes de morrer. No laudo também consta que Edson estava completamente sóbrio quando morreu por asfixia por afogamento, entre as 14 horas e as 16 horas do dia 22. Consta que alguns estudantes voltaram depois da chuva para a piscina para dar um mergulho, mas que ninguém viu nada, já que a piscina era muito funda e também ela estava completamente turva. Houve inclusive quem de saída lançasse um olhar sobre a piscina, uma garota que foi embora por volta das 5 da tarde, que estava procurando pela sua sapatilha. Ela disse que olhou pela piscina, mas que ela não viu nada de estranho. O que se tem de certo é que não havia sinais de agressão prévia à queda. O corpo apresentava escoriações e manchas. As escoriações, infelizmente, são decorrentes do período em que o Edson ficou se debatendo para sobreviver. As manchas não constam ali que foi por conta daquele dia, e sim de 3 dias antes do trote. E o que se tem de duvidoso até hoje é como o Edson caiu na piscina. Há pelo menos 3 hipóteses. Ele pode ter caído, ele pode ter pulado ou ele pode ter sido jogado. A hipótese mais forte é a que ele deve ter sido jogado, já que o estudante não sabia nadar e ele mesmo não pularia por vontade própria, o que caracterizaria homicídio culposo. Então o que aconteceu? O Ministério Público denunciou 4 estudantes veteranos por homicídio qualificado. São eles hoje médicos formados. Frederico Carlos Neto, que é o Ceará, Ari de Azevedo Marques Neto, Guilherme Novita Garcia,
e Luiz Eduardo Passarelli, o Tirico. Desses 4, apenas o Ceará ficou preso por 5 dias. Depois disso, os 4 acusados ficaram livres de responder à ação penal pública por decisão do STJ no ano de 2006. O Ministério Público então recorreu ao Supremo afirmando que o STJ feriu a Constituição ao retirar do tribunal do júri a possibilidade de analisar as provas contra os acusados. Mas infelizmente o caso encontra-se arquivado. Até hoje ninguém foi responsabilizado pela morte do Edson. Seu pai infelizmente morreu em 2008. Ele já não comia, ficou magro, adoeceu e sofria de depressão. Mas antes de partir, Feng Min disse: "Ensinei para Edson o que aprendi com os meus pais. Respeitar regras, respeitar os mais velhos, respeitar professores, respeitar estudantes veteranos, não beber, não fumar, não ferir o outro, cultivar o coração puro." E Edson cresceu assim, bom aluno, bom filho. Mesmo um tigre, se criado sempre dentro de casa, vira um tigre manso. Hoje penso que por causa da sua educação tradicional, Edson não soube reconhecer os tigres selvagens. Já a mãe do Edson hoje vive sozinha. A matéria mais recente sobre a vida dela é do ano de 2009, quando ela tinha 74 anos. Ela continua tocando seu pequeno negócio. O seu filho do meio hoje é engenheiro e mora em Jundiaí. O seu filho mais velho vive nos Estados Unidos com a esposa e a filha. E Yin, então, vive hoje sozinha e tampouco tem alguém para conversar. Ela até hoje tem esperança de que haja justiça no caso do filho. Bom, pessoal, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me conta aqui nos comentários se você já conhecia sobre esse caso, o que você achou. Eu também aceito sugestões de vocês para eu trazer na próxima semana. Muito obrigada por ficar até o final. Esse foi mais um Terças Criminais e eu te vejo na semana que vem.